Meus amores, boa noite, boa tarde ainda. Boa tarde, é uma alegria enorme voltar aqui, sempre todo trabalho, toda oportunidade que a gente tem, nos alegra muito a oportunidade de servir, nessa casa em particular, é onde eu comecei toda a minha história, e no mês de aniversário, a gente sabe que essas datas são mais formalidades, das lembranças de muitas vitórias, né, de muitos trabalhadores, enfim, mas que essas datas são só materiais, porque a gente sabe que, na verdade, o que o Uniluz existe antes do planejamento, no plano espiritual, antes de se materializar aqui, né, com os primeiros que começaram o trabalho, a gente sabe que ainda vem de mais datas ainda que a gente não consegue nem mensurar, mas a gente comemora sempre, né, no mês de abril. E hoje, em particular, é um dia também muito especial, que hoje é o dia do Evangelho. Hoje é o dia do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, não é assim? Dia 15 de abril de 1864. O terceiro livro da Codificação Espírita, Kardec lança em 1864, na primeira versão, com uma imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda versão em diante, ele lança como Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro em particular tem tudo a ver, todas as relações possíveis com a parábola que a gente vai ler hoje, com o tema que a gente vai trabalhar hoje. Está baixo? Está ouvindo? Está caindo, né? Agora. E ele tem que estar funcionando, porque em dado momento da palestra eu vou cantar. E aí o microfone tem que estar... Estou brincando, não vou cantar. Então hoje a gente vai discutir sobre a parábola da semente de mostarda. A parábola da semente de mostarda está no livro de Mateus, no capítulo 13, no livro de Lucas, no capítulo 13 também, e no livro de Marcos, com uma semelhança na narração que chama muita atenção. É um dos poucos textos que é citado quase da mesma forma, quase ipsilítere, em 3 livros. É um dos poucos textos. As parábolas de Jesus, no dizer de Anselm Green, um grande teólogo hoje e terapeuta, as parábolas de Jesus têm um poder terapêutico. As parábolas de Jesus, além do conteúdo com que elas se mostram, os conteúdos simples, conteúdos rurais, conteúdos comuns das relações do povo hebreu daquela época, aquelas imagens que para a gente, ao primeiro contato, para muitos de nós, e por muito tempo, eram apenas historinhas que não diziam muitas coisas. Mas hoje, os estudos mais profundos, inclusive no campo da psicologia, vêm mostrando que as parábolas nos despertam imagens mentais e nos confrontam. Elas nos fazem refletir, às vezes no nível do inconsciente, com conteúdos que nós temos contatos e vivemos no dia a dia, em vários pontos da nossa vida, e que nós precisamos melhorar muitas vezes. Quem de nós não pode se identificar, por exemplo, com o servo, com a parábola do servo infiel? Aquele que foi muito impiedoso para com que ele devia 10 dinheiros, aquele servo que lhe devia muito pouco, uma quantia ínfima, mas que clamou por indulgência para o seu senhor, numa dívida muito maior. Ele pedia indulgência, mas era inclemente. Muitas vezes nós queremos muito, nós pedimos muito, e nós, por nossa vez, não retribuímos, não somos gratos. Então, uma parábola simples nos expõe a nós mesmos. As parábolas de Jesus, elas são direcionadas para aquele que ouve. E é um recurso de grande sabedoria que o mestre utiliza na pregação, porque é um recurso que não é literal, não é atribuído à realidade daquele tempo apenas, ela é atemporal, o sentido é imaterial, nós temos que tirar o espírito das letras, nós temos que tirar aquele conhecimento, o que tem por trás da parábola, o que ele quer dizer. Quando a gente vai estudar mais a fundo as parábolas, cada palavra ela é colocada, cada situação ela é colocada estrategicamente.
Como se o mestre tivesse decorado as 32 palestras, as 32 parábolas antes, como se ele tivesse analisado, preparado. Mas com a naturalidade do seu espírito, ele enuncia as parábolas nas situações mais corriqueiras, trazendo grandes ensinamentos. E para os apóstolos mais próximos, respondendo a Pedro, ele diz que a eles era dado conhecer. Aqueles apóstolos já tinham um certo progresso e convivendo com Jesus era dado conhecer muitas coisas de forma bem direta. Mas aos outros ainda não, porque não era chegado o tempo de muitos daquela época conhecerem o que havia por trás das parábolas, todo o conteúdo moral que Jesus vinha trazer. Por isso que as parábolas elas são estudadas por muitos anos, vêm sendo estudadas por muito tempo, e esses ensinamentos são de extrema importância hoje para nós. A parábola, então, da semente de mostarda é uma parábola que às vezes a gente esquece, porque quando nós lembramos da semente de mostarda no Evangelho, geralmente nós lembramos das passagens que Jesus compara, como Caí baixou o teu alerta, ele compara em várias passagens a semente de mostarda à fé. Porque ele diz que se nós tivéssemos a fé, em várias passagens, do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a essa montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar. E ela assim o faria. Essa é uma outra passagem, um outro ensinamento de Jesus, iguala a semente à fé. A semente de mostarda à fé. E quando a gente olha, só essa passagem já chama muita atenção. Porque ela diz assim, se nós tivéssemos a fé do tamanho da semente de mostarda, sempre se referindo à semente de mostarda, como uma semente ínfima, pequena. Ele não diz assim, se tivesse uma fé do tamanho do caroço de manga, né? Ele podia dizer, do caroço de abacate. Ele disse, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que passa despercebido, mínima. Dirias àquela montanha, levanta-te daqui, põe-te, lança-te ao mar. E ela se lançaria ao mar. Quando Jesus fala isso no livro de Lucas, no capítulo 17, a primeira leitura que a gente vê é apenas do tamanho da fé. O quanto a fé é importante para mover uma montanha. Mas quando a gente vai analisar mais além, eu não sei se vocês perceberam que Jesus ainda fala outra coisa. Jesus diz assim, diz a montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar. Põe-te ao mar. Ela não diz, vai daqui para ali. Ele diz, lança-te ao mar. Imagina uma montanha, o Monte dos Guararapes, imagina o Monte dos Guararapes, descendo, né, na Estrada da Batalha, Armindo Moura, e se jogando na beira do mar. Né? Imagina como é que seria. Sobrevoando, pronto, sobrevoando, né, para não passar por cima da gente. Mas, enfim, sobrevoando. O que Jesus quer dizer é que as transformações que a fé pode proporcionar são de uma ordem que nós não podemos dimensionar. São verdadeiros milagres, porque não estão na conta do esperado. Transcendem a compreensão. Com a luz da doutrina espírita, nós entendemos muito como os milagres acontecem. Os milagres não estão na conta do sobrenatural, porque não haveria derrocada da lei de Deus pelo próprio Deus. Uma intervenção divina não iria contra a lei do próprio Deus. Mas nós não podemos imaginar o que a fé poderia fazer, fazendo até o que para nós é impossível. É isso que Jesus quer dizer. É isso que os apóstolos do início do cristianismo, nas passagens de Paulo, ele vem sempre alertando, que a fé, ela transpõe barreiras, a fé nos projeta, a fé, para quem tem fé, não há nada impossível. Às vezes nós dizemos assim, mas isso é tão difícil de mudar, eu sou assim há tanto tempo, isso eu não vou conseguir, isso eu não vou nem tentar. E a fé? Quantos exemplos de fé têm transformado o mundo? O cristianismo se ergueu a partir da fé de Abraão. A fé de Abraão que deu todos os testemunhos para trazer a ideia de um Deus único, fortalecer essa ideia, fortalecer o povo, se guiar por Deus. Nós aprendemos a nos guiar por Deus, de acordo com as leis de Deus, com a perseverança da fé de Abraão. Moisés titubeou. Até que no encontro com a sarça ardente, Moisés despertou. Deus se revela a Moisés, e Moisés dá um testemunho de fé, um grande exemplo de fé. Transformou o povo hebreu e foi o portador da primeira revelação de Deus aos homens. Jesus
Jesus, quando volta à terra, na segunda revelação, Jesus vem nos despertar para a fé, nos dá uma compreensão de fé maior, mais ampla, não a fé cega de um Deus que é o Senhor dos Exércitos, não a fé temerosa, que nós tenhamos que temer a um Deus e por isso ter fé, mas a fé no amor, porque Deus é o Pai, é Criador, Deus nos ama, nos criou e nos cuida até hoje. Deus cuida de cada um de nós até hoje. Assim como Jesus é o nosso bom pastor e que garante que nenhuma das suas ovelhas se perderiam, Deus é o nosso sublime cuidador, é o nosso Pai. E daí a nossa fé. A crença do cristão é baseada na fé da intervenção divina através da misericórdia, da sua justiça, da intervenção de Deus através da própria criatura, quando nós entendemos que os espíritos superiores, em nome de Jesus, eles vêm ao nosso auxílio, e a nossa fé se fortalece na terceira revelação, quando nós entendemos a sobrevivência do Espírito, nós entendemos a pluralidade das existências, e assim a justiça divina se torna palpável, crível, plausível, e nós conseguimos tirar, então, o espírito da letra, nós conseguimos tirar muitos ensinamentos e aprofundar a nossa fé. Essa dimensão da fé é um dos exemplos que Jesus quer alertar, quer chamar a atenção, quando ele compara a fé à semente de mostarda. Mas, nessas três passagens de Marcos, Lucas e Mateus, Jesus compara a semente, ele faz outra comparação à semente. Eu vou ler. Ele diz assim, no livro de Lucas, está registrado o seguinte, no capítulo 13, nos versículos 18 e 19. Uma parábola de 2 versículos. Eu lembro quando o Severino me chamou para agendar esse dia. Severino está por aí? Quando ele mandou uma mensagem para agendar esse dia, ele mandou uma mensagem, ele disse assim, você vai falar sobre uma parábola. Eu disse, que interessante, uma parábola. Quando eu vi a parábola, era 2 versículos da Bíblia. Eu disse, meu Deus do céu, 2 versículos só. E a gente tem o que falar, quando eu fui estudar, refletir, eu disse, 2 versículos só. Vamos trabalhar 2 versículos hoje. Olha o que está narrado em Lucas então. Lucas diz o seguinte, então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Essa pergunta retórica, ele vem depois, no capítulo anterior, no capítulo 12, os apóstolos questionavam Jesus sobre a justiça, questionavam Jesus sobre... Jesus começa a se apresentar como Messias, e ele inicia essas parábolas da semente de mostarda, antes com a parábola do semeador, que ele diz que o semeador saiu a semear, e jogou sua semente, na beira da estrada, as aves de rapina comeram. A outra semente que ele jogou, os pedregulhos impediram que ela germinasse. A outra, o sol esturricou a semente e ela não germinou. Porém, uma outra quantidade de sementes que ele lançou encontrou um solo fértil e pôde germinar. Em seguida, ele narra outra parábola também sobre sementes. Ele diz que o senhor da vinha, os servos, foi despertado num dia pelos servos que perceberam que entre a plantação do trigo, o inimigo, ou o vizinho, dependendo da tradução, havia jogado sementes do joio, jogado sementes de erva daninha. E eles vão perguntar, então, ao Senhor, o que fazer. Senhor, arrancamos o joio que há nascendo entre o trigo, e o Senhor diz, não, no dia da colheita é que se separará o joio do trigo. O Senhor sabia que em arrancando a erva daninha, ele ia perder a semente boa do trigo. E essa outra parábola já tem outros ensinamentos. E em seguida ele dá a terceira parábola, que é essa que a gente vai trabalhar hoje. E ele compara então, Jesus pergunta, com que se parece o reino dos céus? Como ele poderia explicar então o que seria o reino dos céus? Ou o reino de Deus? Com o que eu compararei? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em sua horta. Ele cresceu,
esse grão de mostarda, e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. É isso, a parábola. Simples. Muito simples. Na verdade, refletindo, eu já percebi uma coisa, que a própria parábola era um grão de mostarda. Porque em apenas 2 versículos desse tamanho, com muita simplicidade, um grande tesouro estava ali e grandes advertências a gente poderia tirar. Eu vou seguir um método de exegese, um método de interpretação das parábolas, que a gente vai tentando tirar o espírito da letra mesmo, a gente vai tentar ver através das ações o que vem narrando, o que ele queria dizer, para ver se a gente consegue chegar, então, a apresentar uma ideia do que essa parábola queria dizer. Então, eu vou repetir 2 versículos. Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? O reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem tomou, semeou em sua horta. Ele cresceu, o grão de mostarda cresceu, se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos e em seus ramos. Parece uma coisa simples, corriqueira. Muitos equivocados no passado olhavam e diziam que isso não quer dizer nada. O que há de mais você jogar uma semente e crescer uma árvore? O que Jesus queria dizer com isso? Então, vamos lá. Primeiro, que nessa interpretação, numa interpretação mais antiga, o próprio Agostinho e alguns teólogos protestantes, eles diziam que essa semente, ela era alusão ao próprio Senhor. Nosso Senhor Jesus, ele era a própria semente. Por que nosso Senhor Jesus, a própria semente? Jesus vem com a mensagem de humildade, ele se apaga, diminui, para habitar um corpo material, andar naquele sol escaldante, léguas e léguas, curando os doentes de forma anônima. Quando ganha projeção, é para que fiquem registrados os seus ensinamentos e concluir a sua missão. Jesus é como a semente, é como o grão de mostarda. Porque Jesus, o grão de mostarda, por menor que seja, por mais humilde que seja, encerra dentro de si uma grande árvore. Encerra dentro de si uma grande verdade. Jesus. E qual é a árvore, então, que Jesus se fez semente? De que árvore Jesus se fez semente? Jesus se fez semente da transformação moral do mundo. Jesus não se fez semente apenas do cristianismo. E talvez esse seja um equívoco que alguns teólogos do passado tenham feito, achando que Jesus era apenas a semente do cristianismo, que o cristianismo era a árvore frondosa, única árvore frondosa, que emergeria do trabalho de Jesus, da figura de Jesus. Hoje nós sabemos que todos os troncos religiosos, todas as revelações, todas as missões no bem que se espalham por todo o mundo refletem o amor de Jesus aos homens. Porque Jesus era já o Espírito puro desde a nossa criação. Jesus vem conduzindo a criação da terra e não apenas os povos eleitos seriam os cristãos. Jesus cuida do mundo inteiro. Então todos os missionários de todos os povos são essa árvore que tem em Jesus o tronco, a semente, a raiz. Daí eu já faço alguns questionamentos para as nossas vidas a partir dessa interpretação de Agostinho e de outros teólogos. O que será? Qual será a nossa relação então com essa semente, Jesus? Da árvore que brota dele, que tem as raízes em Jesus, será que nós buscamos essa árvore para ter a sua sombra ou colher dos seus frutos? Será que é desses frutos que vem nos nutrindo? Ou será que nós buscamos outras fontes, nos prazeres, nos vícios, nos equívocos? Com muitas vezes, essas são as nossas escolhas. A semente de Jesus é o caminho, da verdade, da vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele, senão por meio dele. Então essa é uma das interpretações, que o próprio Jesus é a semente. E agora nós vamos olhando a parábola, que começa dizendo assim, que o reino dos céus é como um grão de mostarda,
Então ele já identifica com o grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente que ele encontrou na época, uma semente ínfima que dava uma árvore frondosa, uma grande árvore. E ele diz assim, que um homem pegou a semente. Então, se um homem pegou a semente, um homem poderia ter plantado qualquer semente, não é verdade? O homem que escolheu aquela semente, ele poderia ter semeado qualquer semente. Ele poderia ter ido no monte ou numa feira e escolhido qualquer semente para plantar. Mas ele escolheu aquela semente. A semente de mostarda, a semente que germinaria o reino dos céus. Só na imagem de um homem que escolhe a semente, já tem um alerta muito grande para todos nós. Quando nós vamos escolher as sementes que vamos plantar, quais as sementes que nós plantamos? Qual é o sentido da nossa vida hoje? E qual a diferença nós fazemos de estar aqui? Jesus nos deu um corpo, uma oportunidade, não foi, de reencarnar? Para quê? O que é que a minha encarnação tem feito de diferente? O que é que vou deixar para depois? O que é que eu vou deixar na minha vida, no meu caminho e na minha história? E para aqueles que virão depois? Quais são as sementes que eu tenho escolhido? Às vezes a gente escolhe as sementes da figueira seca. A figueira seca, ela é improdutiva. Jesus diz, amaldiçoa, como está no Evangelho, a figueira seca, porque ela não produz frutos. E Jesus ainda diz mais à frente, que toda árvore, toda planta que não foi semeada, que não foi plantada por ele, que não foi semeada por ele, deve ser lançada e jogada ao fogo. Cortada e jogada ao fogo. Então, quais as sementes que a gente está escolhendo? Hoje a gente tem muitas oportunidades de escolher, de fazer várias escolhas. Hoje, agora, 17 horas, no domingo, com chuva, depois de trabalhar a semana inteira, a vontade é de ficar na cama, né? Assim, se enrolar no lençol. Olha que beleza. Assistir Faustão. Eita. Assistir, né? Mas é uma escolha, não é uma escolha? Ou ir passear. Eu queria caminhar na praia. Está chovendo. Eu queria ir para o cinema. Olha que beleza, não é assim? A gente tem 1000 escolhas para fazer. E tem escolhas que são muito urgentes. Você tem um banheiro para lavar, você tem um almoço para fazer, tem que botar o feijão no fogo, não é assim? Tem que temperar a carne, tem que fazer a feira. A gente tem 1000 outras escolhas para fazer também. Mas, nesse momento, a semente que a gente escolheu foi estar aqui no Uniluz. A gente escolheu essa semente. A gente foi lá, do monte lá, das oportunidades, e tomou essa semente. Depois ele diz o seguinte, ele tomou a semente e semeou em sua horta. Semeou em sua horta. Então o homem que fez a escolha agora por essa semente, na verdade ele já tinha uma horta. Ele já tinha uma horta. O que é essa horta na nossa vida? A horta é o conjunto de obras que nós temos feito. Padre Antônio Vieira diz que a nossa vida não é medida pelos dias, mas pelo quanto nós temos obrado, nós temos feitos de obras. É assim que se mede a vida. Não pelos dias, pelos meses, pelos anos. Qual é o conjunto de obras que nós temos feito? Qual é a nossa horta? Qual é o conjunto de obras que nós escolhemos fazer? Quando a gente olha para trás, ai meu Deus. Não é assim? E às vezes olha para trás, desperta um sentimento muito pessimista. Tem gente que faz assim, eu não presto. Conversa que você não presta. Você foi criado por Deus. Eu não presto não, eu não mereço, eu não presto, eu não tenho condições. Isso é desculpismo, é fuga. Se você pode olhar para trás, se a gente for olhar para trás, quem tem um passado puro para trás, limpo, cristalino, enfim, se alguém tiver que quiser vir para cá, eu sento. E pode vir aqui contar sua história, que eu também vou querer aprender. Mas o nosso passado, como nós estamos em progresso, e progresso é lei, o nosso passado nos diz o quê? O nosso passado nos diz apenas de uma compreensão de justiça para a gente entender um pouco do nosso presente. Mas o verdadeiro espírita, de acordo com Kardec, não é aquele que olha o passado. Não é aquele que está ligado aos fenômenos. O verdadeiro espírita é simplesmente, e está aí um grande grão de mostarda de Kardec, eu acho, uma grande semente, que o verdadeiro espírita é aquele que hoje acordou decidido a ser melhor do que ontem,
que amanhã vai acordar decidida a ser melhor do que hoje e que todos os dias vai acordar assim. Precisa ser melhor. E isso, nessa proposta de ser espírita, vai construir uma outra horta. Uma horta mais frutífera, uma horta mais saudável, uma horta de mais paz, de mais plenitude. O conjunto de suas obras, envolvidas por esse interesse de mudança, de crescimento, é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. O que faz diferença nas nossas vidas não é o passado, mas é o presente que nós temos e o que nós fazemos hoje com esse presente. São as sementes que eu tomo, que eu escolho, e na minha horta planto e cultivo. O que eu quero para mim? Nós podemos pensar também que essas sementes são os pensamentos viciosos, ligados à maledicência, aos vícios. Quantos desses pensamentos nos invadem, às vezes nos tomam a atenção e a gente aceita? São sementes de negativismo que repercutem de forma negativa, e essas sementes, elas germinam também. Esses pensamentos adoecem, eles germinam em adoecimento. Muitas vezes nós adoecemos sem perceber pelo que pensamos. Se nós, não sei se vocês já viram, ou eu já vi acontecer, e a gente entende, com a luz da doutrina espírita, a situação de pessoas que já perderam a voz depois de uma grande contrariedade. Já viu isso? Só teve uma grande estresse, perdeu a voz. Não é assim? Tem gente que já perde aqui, dá um nó na garganta. Qual foi o pensamento que foi gerado naquele momento? Se no momento da grande contrariedade, o pensamento fosse de perdão, compreensão, resignação, tolerância, nada disso teria acontecido. Mas o pensamento de revolta contra uma injustiça, quando a gente se acha injustiçado, né? De revolta, quando você não pode falar, você não pode gritar, aí o centro de força laríngeo do perispírito recebe aquele produto mental, aquela energia, e aqui, ó, adoece e se expressa. Quantas pessoas já dizem assim, eu acho que eu tenho um problema de imunidade, eu vivo doente. Já viu isso? E a gente pede hemograma, pede tudo, a série branca está normal, está tudo normal. As vitaminas estão todas ótimas. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu tenho tanto problema, eu vivo doente. Porque o pensamento, os atos, as palavras, o comportamento, nos deixam também mais suscetíveis aos vírus, às infecções. Será que o problema é no corpo que eu recebi? Ou o problema é meu? Que eu não sei escolher as sementes que eu quero que germinem na minha vida. Então, a mudança de pensamento já também é uma grande lição. Quais são os pensamentos que são sementes que eu quero germinar na minha vida? Porque daí é que eu vou ter uma árvore de saúde, uma árvore de paz, ou uma árvore de tormentas, pelas minhas escolhas. Então, o homem tomou a semente, semeou na sua horta, no conjunto das suas obras. Então o homem a plantou. E esse ato de plantar também, ele é muito importante. Porque a semente por si só, ela não ia mudar a vida de ninguém. Se ele apenas tivesse escolhido a semente e guardado no bolso, ela ia passar anos no bolso. E ela ia continuar sendo apenas a semente. Não adianta nós recebermos a semente e não cultivarmos. A gente não conseguir levar as sementes para as nossas vidas cultivando isso. Deixando que a semente germine. Não adianta a gente passar 30 anos de Uniluz, entrando, sentando, ouvindo, levando as sementes, porque essas sementes não são sementes minhas, de Deise, de Marcos, de Silvinha, não são sementes nossas. Não são. Essas sementes que Jesus deixou no Evangelho, elas são para todos nós, para as nossas vidas. São diretrizes seguras para um caminho de plenitude, para a transformação moral do mundo, que somos nós. Começa aqui a transformação moral. Então é para isso que esses ensinamentos nos chegam, para nos transformar. Não apenas nos consolar nos momentos de dores, de sofrimento, mas nos transformar. E quantas vezes a gente leva essas sementes e faz o que em casa? Se você imaginar que cada semente dessa, todo dia a gente sai daqui com uma sementinha,
vou dizer, um carocinho de uva. Tem gente que chega em casa e pega, abre a gaveta e joga na gaveta. Depois de 30 anos de Uniluz, ele vai ter apenas uma gaveta cheia de caroços de uva de semente. Mas uma parreira, uma videira, ele não vai ter. Porque de sair daqui com a sementinha e ter a sua videira depois, há um trabalho nosso. Esse trabalho é nosso. A semente é um presente. É um presente. É um presentão nas nossas vidas. Se Jesus fosse exercer apenas a justiça, sem o amor e a misericórdia, porque Deus é soberanamente justo e bom, se a gente fosse pagar apenas a lei, como era a lei de Italião, a gente nem merecia estar aqui. Não é? Quantas vezes ele chamou? Se fosse a gente que chama uma pessoa, aí a pessoa diz, não quer, então tá, te vira. Não é assim? Já pensou se Jesus fosse assim? Então ele insiste, chama, convida, e faz tudo para trazer a gente até aqui. E nos dá a semente. E a gente pega a semente e o que faz? Como é que eu transformo essa semente? Como é que eu cuido dessa semente? E essa semente do Evangelho, ela é compromisso também do cristão de semear. O cristão, nós, como cristãos, a gente tem que deixar muito de ser recebedor, só recebedor. Eu venho receber, é tão bom, eu vou num Luz, eu recebo aquela vibração boa, né? Assim, eu recebo passe, eu recebo aquelas palavras boas, o abraço de todo mundo, eu recebo. E o doar, cadê o doar? E o semear? E a gente não está falando das grandes obras não, viu? A gente está falando das pequenas, das pequenas. Se no do dia a dia da gente, a gente conseguisse sorrir mais para as pessoas, ouvir com mais paciência, olha a caridade moral, julgar menos, falar menos, ouvir mais. Não são coisas que todo dia a gente tem chance de fazer, de mudar, de fazer diferente? Se a gente já tivesse clareado isso nas nossas vidas e conseguido colocar em prática, essas sementes que a gente recebe estariam germinando diferente. Estariam germinando muito diferente, na verdade. Às vezes a gente diz assim, por que eu sofro? Eu estou aqui há tanto tempo, e por que eu sofro? Porque aquele sofrimento ainda tem um papel nas nossas vidas. Se nós tivéssemos aprendido a lição verdadeiramente, e não precisássemos mais espiar, porque por nossas obras, se nós por nossas obras já tivéssemos construído algo de bom, a quitar os nossos débitos, para que haveria dor no nosso caminho? Mas se é essa a semente que a gente escolhe, é essa a colheita que a gente tem. Então, para ensinar essas mensagens, a gente começa a ensinar essas mensagens desde cedo. A gente começa a semear, na infância. A Casa Espírita vem distribuir as sementes, não é só para a gente que está adulto, não. Existe um solo que ainda é muito mais fértil, que é o solo da criança. O solo do jovem, que está muito mais disponível. O solo da gente, no nosso coração, já tem muito pedregulho. Não é assim? Tem muito espinho. Às vezes tem um sol quente que esturrica as sementes. Quantas vezes a gente fala, a pessoa sai dizendo assim, isso aí comigo não funciona não. É Jesus me está dizendo. Como é que isso não funciona nas nossas vidas? Você pode dizer assim, ainda está difícil, mas eu vou conseguir. Já a criança, ela não entende isso. A criança, ela tem um pensamento ainda egocêntrico, ela é centrada em si ainda está aprendendo a compartilhar, e é o momento de se ensinar. E se você diz que tem que amar, que tem que compartilhar, que tem que tolerar, respeitar a diferença, ela vai pegar essa semente e ela vai se transformar, ela vai ser um adulto diferente. Com certeza. Mas não é porque eu cheguei aqui já adulto também que eu não possa me transformar não, viu? Não tem conversa não. Mas ele chegou... Eu comecei a trabalhar com um evangelizador, que ele começou a evangelizar aos 79 anos. Ele começou a trabalhar comigo aos 79 anos, a gente ia para a sala de aula. Eu, ele e uma colega, com um monte de menino carente, agitado. Ele não tem o mesmo gás que eu tinha com 20 e poucos anos. Enfim, hoje ele está com 84. E ele é evangelizador até hoje, em sala com as crianças carentes. E ele prepara a aula dele.
Ele põe os filhos dele para cortar, às vezes que ele não enxerga, mas ele fala. E aí ia dar aula e as crianças ficavam dizendo assim, ficavam estranhando muito ele, né? Ficavam querendo brincar, bullying, já ouviu falar de bullying, né? Bullying com ele, porque ele é idoso. E aí eu comecei a compartilhar mais, trazer ele para aula e eu dizia assim, tio Nani, seu Hernani, o nome dele. Tio Nani, na época do senhor, como é que era? Quando ele começava a contar, os meninos arregalavam o olho. Porque quando ele começava a dizer, na minha época não tinha celular, na minha época não tinha computador, na minha época não tinha não sei o quê. Aí os meninos ficavam assim, outra realidade, como se eles estivessem falando de outro mundo, mas foi um dia desse. Mas era outro mundo para eles. E eles conseguiram, a gente conseguiu construir respeito, e ele tinha muitas sementes para doar. Porque com 80 anos de experiência na Terra, com certeza ele tem muitas sementes para doar. Não é assim? E a gente tinha que preparar o solo para receber. Então, além disso, então ele pegou a semente, semeou na sua horta. Quando ele semeou na sua horta, ainda tem outra interpretação, outra imagem para a gente lembrar. Porque no momento de semear, quando a gente semeia na horta, o que a gente faz para semear uma semente? A gente pega a semente nua e crua e põe direto no solo, nu e cru. Não é assim? As verdades, várias vezes elas chegam até nós assim, nua e crua. Às vezes a gente não quer ver. Não é assim? Mas a verdade às vezes está bem na cara da gente. O chamado às vezes é para a gente. Às vezes eu termino a palestra, a pessoa sai dizendo assim, tu falasse tudo para mim. Eu disse, foi para mim. Serviu para você também, que bom. Mas quem estiver prestando atenção aqui, toda vez que eu falar de Jesus, alguma coisa você vai tirar para você, não é possível. Agora tem gente que diz assim, mas eu estou ali, isso que ele está falando, isso, olha, meu chefe devia estar ouvindo, não é assim? Meu marido devia estar vendo um negócio desse, não é? Eita, será que gravou que eu vou mandar para minha tia, para o meu primo, não é assim? Meu irmão, é para os outros, não é para os outros. A verdade chega às vezes nua e crua para a gente abrir o olho. Não adianta a gente pegar a semente e envolver nos panos, num travesseiro de pena de ganso, colocar numa caixa de ouro e tentar encobrir ali com toda a pompa a verdade. Não adianta. Porque ela só germina se ela for direta. Não é assim? Às vezes eu falo bem assim, direto, eu digo, meu Deus, mas é assim. Não é? Adianta ficar falando bonito, fala bem difícil aqui, aí você sai e diz assim, ele falou o quê? Não é? Porque é assim, Jesus falava assim, é assim que a gente tem que ver. E no dia a dia da gente, eu estou falando aqui em cima hoje, mas no dia a dia da gente, eu sou 24 horas chamado a dar testemunho do que eu estou falando, olha que responsabilidade. E vocês são chamados também 24 horas a dar testemunho do que estão ouvindo. Hoje eu estou falando, amanhã é você. Mas vivendo isso, todos nós. Olha que compromisso. Nós somos chamados a vivenciar isso. A semente vai chegar nua e crua. O que eu vou fazer com ela no meu dia a dia? Será que essa verdade nua e crua eu vou deixar ela germinar? Às vezes a gente precisa saber dizer as coisas para as pessoas, saber dizer não. Não é assim? Mas o Evangelho alerta que nós somos, a maioria das vezes, muito severos para com o outro e indulgentes demais para consigo. Muito indulgente para conosco. E o Evangelho diz que nós temos que ser o contrário, indulgente para com o outro e severos para conosco. Porque a verdade, ela é para nós, ela é para cada um. Não adianta eu pegar a semente e tacar na testa do outro que não vai germinar, não. A semente não vai se transformar em uma grande árvore assim. Não é? Então, porque ele escolhe... Porque Jesus escolhe também a menor das sementes, porque o Evangelho é simples. Ele é semeado nu e cru direto. Vários teólogos tentaram construir diversas doutrinas complexas para justificar muitas dogmas, muitas coisas, né, do cristianismo antigo, enfim, na Idade Média, enfim, mascarando, falseando. E aí vem Kardec, século XIX, sob a orientação dos Espíritos, codifica o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele reúne as mensagens dos Espíritos, traz as máximas morais do Cristo à luz da doutrina espírita, e ele se mostra para mim, Kardec, e a gente começa, quando a gente vai lendo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a gente vai vendo como a codificação, os Espíritos são Espíritos grandiosos, Espíritos luminosos,
ligados a Jesus. A gente vai vendo a verdade emergindo nos caracteres da revelação, como ela se apresenta. Mas hoje eu queria falar do Evangelho com muita gratidão a Kardec. Porque quando a gente lê Kardec, quando eu leio o Livro dos Espíritos, eu leio e cada semente que vem na forma de resposta tem um conteúdo ali louvável, assim, de grande importância. Mas a gente esquece de olhar a grandiosidade de quem pergunta. Porque aquelas 1019 perguntas impecáveis saíram de Kardec. Quando a gente vê o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Evocadores, as análises, as interpretações, as lições, é Kardec que tira da prática do contato com os espíritos. Quando a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos as máximas de Jesus, mas no final vem as instruções dos espíritos. Entre as máximas de Jesus, no início do capítulo, a instrução dos espíritos, o texto é de Kardec. Kardec se revela um grande teólogo, que tem uma compreensão do cunho moral e espiritual daquilo que Jesus dizia, em comum. Ele não é um codificador por acaso. Tão grande se revela Kardec, no capítulo 17, na primeira mensagem que abre o capítulo 17, sede perfeitos, que é o homem de bem. Leia o homem de bem. Chegar hoje em casa, vamos ler o homem de bem, pensando que nós já temos todas as sementes necessárias para que esse homem de bem germine, para que esse homem de bem floresça e exista nas nossas vidas. E olhando item por item do que Kardec anunciou em um homem de bem, como os caracteres que, não que definem o homem de bem, mas quando nós estamos naquela busca daqueles caracteres, daqueles itens, nós já estamos no caminho, nos colocamos no caminho de ser um homem de bem. Vamos analisando qual o item que me falta no meu conjunto, na minha obra, na minha horta, quais as sementes que eu já semeei e o que me falta semear. Olha uma diretriz aí. Então, e depois, em seguida, o céu e o inferno, né? O céu e o inferno, Kardec se mostra um grande teólogo, e na primeira parte, falando sobre Deus, sobre o inferno, sobre os anjos, os demônios, é perfeito, perfeito. É um tratado de teologia assim, puro, cristalino. Depois, na segunda parte, ele ensina, ele mostra, ele classifica os espíritos e mostra o diálogo dele com os espíritos, brilhante como ele atende os espíritos, como ele conversa com os espíritos. É um guia para todo mundo que for trabalhar na área da mediunidade, é também o céu e o inferno, não apenas o Livro dos Médiuns. E antes do Livro dos Médiuns, para quem for trabalhar no campo da mediunidade, é o Evangelho, que é o principal. E, por fim, a Gênese, que ele explica sobre os milagres, as predições, né? Faz uma leitura, às vezes, como ele era um grande cientista, às vezes parece meio difícil para a gente ler. Então, a gente estuda em grupo, vai estudar, vem para os estudos. Kardec se mostra um grande filósofo, um grande cientista, um grande professor e educador, um grande teólogo, um grande espírito. Tá? Nossa gratidão a Kardec no dia de hoje. E, continuando, para a gente lembrar que a semente, ela germina quando ela é plantada no solo, porque a vida, a da mensagem que ela encerra, lateja dentro dela. Nas parábolas, por menores que sejam, como as sementes do grão de mostarda, a vida transborda. A verdade transborda dali. O Evangelho segundo o Espiritismo tem tantas verdades, tantas transformações possíveis ali dentro. É um roteiro tão seguro que a gente não imagina que em 400 páginas, 300 páginas, um livro possa mudar a vida da gente. Mudar tanto a vida da gente. A ponto de se dizer, por exemplo, que a mensagem de Jesus é tão significativa que apenas o Sermão da Montanha seria o suficiente para guiar a humanidade com segurança. Com segurança no campo da ética, da moral e da relação interpessoal. Apenas o Sermão da Montanha. Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Imagine tudo que Jesus encerrou. Tudo que Jesus trouxe na sua vida, dos seus exemplos. Por fim, ainda tem outra coisa para a gente pensar. Quando o homem foi buscar a semente e plantou, ele fez isso com toda a pompa. Ele marcou um evento no Facebook, convidando as pessoas. Ele postou uma selfie para dizer aqui, estou plantando a semente. Não. Na simplicidade, como um ato natural. Para ele plantar as sementes era um ato natural. Ele já tinha uma horta.
Plantar o grão de mostarda, a semente viva do Evangelho, é natural. O Evangelho vem nos transformar sem sofrimento. Ele não vem nos transformar nos chicoteando, não. A gente não é transformado, amarrado, você tem que progredir, não. Não é assim, não. Às vezes a gente parece que para você progredir tem que sofrer. Ei, peraí, não é isso, não. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, tem um papel educativo, né, como o Evangelho mostra, tudo bem. Mas que a gente não precisa disso. Com o tempo, escolhendo a semente certa, semeando, tentando viver, tentando cultivar essa semente, fazer essas escolhas da melhor semente, vai ser algo natural. Vivenciar o Evangelho vai ser algo natural nas nossas vidas. Mas a gente tem que tentar, Às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de ir no centro espírita, não. Porque, quando a gente chega lá, todo mundo é bonzinho. Todo mundo é ótimo, todo mundo sorri, todo mundo se abraça. Já escutou isso, dizendo assim? É uma falsidade, eu não gosto de igreja, não gosto de centro espírita por culpa disso. E eu digo, meu filho, pense direito no que você está falando. Você vai ao centro espírita uma vez na semana, 1 hora. 2 vezes, quando tem um estudo. Se você chegar num templo desse, preparado pela espiritualidade, onde só se fala de Jesus e das mensagens do Evangelho, e você chegar aqui ainda de cara feia, dando fora nos outros, brigando com os outros, você está com algum problema muito sério. Chegar aqui é fácil, não é fácil você chegar aqui, oi, boa noite, sentar quietinho, é fácil. Mas é necessário. Não é falsidade, é exercício, é diferente. Nas provas do dia a dia é muito difícil. Tem desafio no dia a dia que a gente trava, né, assim. Aí lembra da palestra de Deise, segura a língua. Porque naquela quarta-feira, 1 mês atrás, ela disse, olha, tenha paciência. Não foi assim? Ela falou assim, que ela é bem doce. E ela falou, aí você chega no dia a dia, você veio exercitar, aprender aqui. A gente não veio receber a semente. Então estar aqui, ser bom no centro espírita, é o mínimo. Tem que ser. A gente tem que ser assim, a gente tem que se exercitar aqui. Eu tenho que sair amanhã, no domingo de manhã, e para fazer a campanha do quilo mesmo. Eu vou exercitar onde isso? Me diz. Exercício. A gente não treina em casa para fazer a prova no colégio. A escola é a vida. Aqui é uma das casas que nos acolhe, dando a oportunidade da gente exercitar e aprender. Então vamos exercitar sim, a gente tem que estar aqui. Aí uma pessoa uma vez me questionou, diz assim, mas na codificação não tem dizendo que para ser espírita eu preciso estar no centro espírita. Eu disse, é verdade, não tem dizendo que para ser espírita tem que estar no centro espírita. Mas quando Kardec organizou a Sociedade Espírita Parisiense, ele organizou porque ele sabia que em grupo, uma coletividade, pensando no mesmo ideal, com a mesma vontade de servir e se melhorar, otimizaria tanto o trabalho que individualmente ninguém conseguiria fazer. Eu sozinho nunca ia conseguir sair da minha casa para evangelizar mais de 100 crianças que tem aí em cima. Desculpa, eu não consigo. Não sei se vocês conseguem fazer o trabalho que o Centro Espírita faz sozinhos. Eu não consigo. Tá? E em vários momentos a gente precisa ser acolhido. E nas minhas fraquezas? Será que a gente tem todas as potencialidades? Será que eu consigo estudar sozinho? Eu estudo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Li, estudei tudo sozinho. Mas quando eu sento aqui, que Deise conta a história dela, a vida dela, uma experiência dela, e só na vida da gente. Não é assim? Uma passagem que a gente escutou tantas vezes, e aí a pessoa falou, deu aquele exemplo, e despertou algo, que se eu tivesse apenas lendo, será que eu sozinho ia conseguir tudo isso? Então a gente tem que ter muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de receber muito. E quem mais recebe, mais compromisso. Mais compromisso. Quando eu comecei na tribuna espírita, um espírito amigo descreveu para mim o seguinte: lembre-se, meu filho, que 3 advertências. Lembre-se que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu disse, ai meu Deus, que para mim eu tenho muita gratidão e eu acho que eu já recebi demais. Não é assim? Desde o dia que o professor Marcos me chamou e eu vim para aqui, para a juventude, eu acho que eu tenho recebido muito. Depois ele disse assim: falar do que não se faz é se comprometer ainda mais. Eu disse, ai. Falar do que não se faz é se comprometer ainda mais. Por isso, quando eu estou falando aqui, eu estou dizendo, olha, foi Jesus que disse. Né? Foi Jesus que disse. Espera aí, né? A gente tem
Eu estou tentando, mas eu estou tentando. Conscientemente eu estou tentando. Eu tenho minhas fraquezas e a gente cai, não é assim? Mas pelo menos motivado em acertar eu estou. Vocês também estão? Eu estou motivado em acertar. E eu só venho aqui em cima falar porque eu estou nessa motivação. Né? Porque se eu tivesse conscientemente no erro nas coisas, eu não vinha nem aqui. Né? Então a gente tem essa vontade de acertar. E aí ele dizia isso. E por fim, a terceira coisa que ele diz, o terceiro alerta. Primeiro, quem muito recebe, muito vai ser cobrado. Segundo, falar do que não se faz é que se comprometer ainda mais. E terceiro, que aí é para não esquecer, ele diz que as palavras convencem. Ele lembra que as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Só o exemplo arrasta. Isso é tão importante, porque quando a gente está aqui em cima, eu estou falando para vocês aqui, mas além de vocês aqui, tem um monte de outros desencarnados que estão por aí. Vocês só vão me ver um dia que a gente se encontrar, mas eles não. Não é assim? Eles estão me vendo perispírito, eles estão vendo, dizendo, olha que mentira. Eu estou falando aqui bonito, eles estão vendo meu nariz desse tamanho, não é assim? No dia a dia da gente, nós somos acompanhados, como Paulo de Tarso diz, por uma multidão de testemunhas que nos vêm. Por isso que a gente tem que viver a coerência, buscar, se motivar, se decidir a semear, a escolher a melhor semente, a cultivar da melhor forma, a vivenciando aquilo ali e deixar que aquilo germine. Porque Jesus está pronto para agir na tua vida, irmão. Amém. Jesus está pronto para transformar, para tocar. Jesus está pronto para despertar. Para dizer feito Lázaro, levanta. Lázaro já estava lá, que acho que ele mesmo não acreditava que levantava mais. Não é assim? Ele já estava mais para lá do que para cá. Já fedia. 4 dias ali. Mas Jesus levanta. E Lázaro vai. Lázaro segue. Quantos que padeceram anos e anos e anos e anos, aleijões, cegueira, lepra, desacreditaram de si. Mas Jesus não. Jesus estava ali, disponível. Jesus estendia a mão e curava. Jesus à distância, ele não precisava nem estender a mão. Ele dizia, tua fé te curou. E o que é a fé que cura? A fé é como uma semente de mostarda. E a semente de mostarda é o reino dos céus, que se encerra numa pequena verdade, às vezes, que contém o evangelho de forma simples e clara, mas que com essa fé transforma, cresce, germina, e o reino dos céus vai ser para a gente um planeta de regeneração, um futuro de mais paz e de mais saúde. E eu vou encerrar com uma mensagem, uma poesia. Eu não sou poeta, tá? A poetisa é um espírito amigo chamado Aurora, e ela diz sobre a semente de mostarda e sobre as coisas que eu tive a oportunidade aqui, abusando da paciência de vocês, eu tive a oportunidade de falar. Ela diz assim: muitas sementes viram erva, crescem joio, contaminam o trigo. Qual a semente que carregas contigo? Qual o uso que fazes dela? A semente de mostarda pequenina cresce e torna-se árvore frondosa e altaneira. Como cuidas das sementes? De que maneira as cultiva e proteges das ervas daninhas? No solo fértil do teu coração, a boa semente do evangelho germina, torna-se a luz a que se destina desde que o semeador se pôs em ação. Cultiva, rega, cuida dessas mensagens luminosas de paz e esperança. E assim, no futuro a que avanças, alcançarás o reino dos céus, sublime paragem. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E... posso? Aparece? E eu gostaria de convidar a todos a unir os pensamentos, a mente, o coração, para que possamos mentalizar a figura de Jesus. Jesus, o nosso bom pastor, o nosso condutor, o nosso protetor com seu cajado,
a mostrar as veredas que devemos caminhar. Mas hoje, no dia do Evangelho, das lembranças dos seus ensinamentos, que possamos ver na nossa tela mental Jesus, o semeador, aquele que vem distribuir, que vem trazer as sementes certas para as árvores que darão os frutos que necessitamos. E que possamos com gratidão dizer: Jesus, obrigado, Senhor. Te disponibilizas sempre, vem semear em nossos corações. Abrimos, Senhor, o íntimo das nossas almas, para que nele as tuas sementes, Jesus, possam ser acolhidas, as verdades nuas possam transformar esse solo, e assim, Jesus, germinar em nós a tua árvore frondosa, em mais um ramo, que nós possamos ser mais um ramo da tua árvore. Que nós possamos, Jesus, vivenciando as tuas mensagens, permitir que as tuas sementes germinem e espargir as tuas sementes por onde andarmos, vivenciando os teus ensinamentos e através da vivência, Jesus, daquilo que o Senhor nos deixou, que nós possamos transformar o nosso presente, aliviar as nossas dores, que nós possamos, Jesus, ter minimizado os nossos sofrimentos e que possamos também, Jesus, vivenciando os teus ensinamentos, aliviar a dor do outro, o sofrimento do outro, estar junto com aquele que de ti necessita, e que possamos ser reconhecidos, Jesus, como os teus discípulos, por muito nos amarmos. Obrigado, Senhor, por tudo, nos abençoa hoje e sempre, e que assim seja.